E o nosso assunto volta a ser a situação lá no Rio Grande do Sul. As enchentes que atingem o estado também estão prejudicando os alunos. Cerca de 300 mil estudantes estão longe das salas de aula e muitas escolas estão servindo como abrigos. Fernando Brandão está de volta aqui, traz as informações para a gente. Fernando, é com você. É isso, Wilker. Olha só, os números são terríveis, né? A gente falou agora há pouco sobre o número de mortos, desaparecidos e tudo mais. E também os alunos estão sendo prejudicados, viu? São 976 escolas da rede estadual de ensino ali do Rio Grande do Sul. E dessas 976 escolas, 444 estão com algum problema. E aí a gente tem, então, por exemplo, a situação de mais de 370 mil estudantes que estão ausentes das salas de aula. Muitas dessas escolas estão servindo como abrigos ali para os moradores que estão sem poder ficar nas próprias casas, viu? A gente falou agora há pouco sobre os desalojados, então muitos desalojados estão em abrigos e muitos desses abrigos são as próprias escolas estaduais ali da região. Segundo o governo federal, o Ministério da Educação, são mais de 7 mil escolas, entre escolas particulares, escolas públicas também, das redes municipal e estadual de ensino e também o ensino federal. São mais de 7 mil escolas que estão ali no Rio Grande do Sul. E muitas dessas escolas estão com problemas porque realmente a enchente invadiu todas essas situações, essas instituições aí, viu, Wilker? Inclusive, o governo do Rio Grande do Sul tem liberado auxílios sociais para estudantes que estão ali sem poder estudar, sem poder frequentar as salas de aula. São R$ 150 por aluno de benefício do governo do Rio Grande do Sul. Esses benefícios estão chegando de forma antecipada para auxiliar esses estudantes e as famílias deles. Então, a gente tem essa situação muito grave no Rio Grande do Sul, que mais de 370 mil alunos estão sem estudar. A gente ainda está um pouco longe de terminar o primeiro semestre, então isso acaba prejudicando a época de prova agora, a época de prova no mês que vem. Isso, infelizmente, vai afetar o início aí desse ano letivo para esses estudantes. E, provavelmente, o governo deve fazer um plano de emergência para que esses dias perdidos sejam repostos, mas a gente sabe que não há condição nesse momento de ter um aprendizado aí de forma plena, né? Um aprendizado de forma plena, porque esses estudantes estão sofrendo bastante, inclusive de forma psicológica, viu, Wilker? Infelizmente, há uma situação de traumas psicológicos ali naquela região e a gente sabe que esses estudantes fora da sala de aula também estão sofrendo bastante. Os números são alarmantes, mais de 300 mil alunos sem aula, mais de 400 escolas sem as mínimas condições de receber esses alunos e a previsão ainda realmente não é de melhora para esses próximos dias, Wilker. A gente espera, logicamente, que esses alunos se recuperem, que eles possam voltar a estudar, mas infelizmente os números nesse momento são esses. E ainda, Wilker, voltando naquele assunto da minha primeira participação aqui, os números atualizaram, são 147 mortos, infelizmente, ali na região. Nós trouxemos o número no início do jornal de 145 e esses números já foram atualizados agora para 147, infelizmente, viu? Infelizmente mesmo, viu, Fernando? E para todo lado que a gente olha, a tragédia parece que se aprofunda mais, né? Agora a questão aí da educação, Isso. A gente também tem a questão da saúde, né? Eu vi uma reportagem falando recentemente sobre a situação das pessoas que precisam fazer hemodiálise. As pessoas não estão conseguindo, né? Por conta das condições ali, comparecer para fazer esse tratamento. Então, uma coisa vai impactando, vai reverberando assim na outra e a gente percebe o quanto a situação se agrava conforme os dias passam. A questão logística, né, Wilker, também prejudica bastante, porque essas pessoas que não foram atingidas diretamente pelas chuvas, elas não têm como sair de casa, não têm como sair do local, porque não tem estrada. Então, as estradas estão todas alagadas, então a gente tem esse problema grave aí em todas as situações do Rio Grande do Sul. Exatamente. E a gente chama atenção para o papel do poder público, né, que não fez a sua parte. Eu estou aqui com um levantamento que fala sobre as obras contra a enchente que se arrastam há 15 anos em pelo menos 6 estados, com promessa ali de serem concluídas, né, obviamente, mas e com um gasto de 7,3 bilhões de reais. Então, quando a gente olha esses números, a gente percebe que é mais barato, né, Fernando? É mais barato você prevenir a tragédia, porque 7,3 bilhões é menos do que vai ser gasto aqui para recuperar toda essa infraestrutura que foi destruída. Isso sem contar as vítimas, né? Que isso aí não tem preço. E aí as pessoas, a gente percebe que
poder público está com muitos projetos ou obras que foram iniciadas e não foram finalizadas em 6 estados brasileiros. E se a gente for avaliar mais minuciosamente, com certeza esse número é maior, né? Aqui o levantamento aponta Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Mas se a gente for olhar, acho que praticamente todos os estados brasileiros têm ali algum déficit, alguma necessidade e não conseguem, né, ser supridas por conta dessa situação da omissão, muitas vezes. E o problema no Brasil também, eu creio que o Brasil gasta muito na situação de fazer isso. A gente faz depois que acontece a situação. O Brasil gasta muito dinheiro na situação de fazer ali realmente os reparos. Olha só no Rio Grande do Sul, por exemplo, segundo estimativas do governador Eduardo Leite, estimativas inclusive de semana passada, ou seja, esses números vão atualizar ainda, são cerca de 19 bilhões que o Estado vai precisar para se reerguer, para se recuperar. Claro que esses números, infelizmente, ainda vão aumentar bastante. O Brasil, infelizmente, ele gasta dinheiro demais para recuperar os estragos das enchentes e não gasta na prevenção. Porque, infelizmente, a prevenção, ela faz muita diferença nesses momentos e o Brasil, infelizmente, não acorda para essa situação. Exatamente. Como eu mencionei, né, além da questão financeira, tem ainda as vidas, né, que são perdidas muitas vezes. Fernando, abraço para você. Obrigado pela participação hoje de uma forma diferente, né, um formato um pouco diferente, presencialmente aqui no nosso estúdio. Seja sempre bem-vindo. Muito bom estar aqui com você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.